Queremos saudar a todos com a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo nesta manhã e a paz que só Ele pode dar. Uma graça e uma paz que foi alcançada, e o coro que ouvimos no prelúdio remete-nos nesta letra para uma paz que foi alcançada numa cruz, é verdade, e que foi também confirmada e selada com um túmulo vazio. E por isso aqui estamos hoje nesta manhã para celebrar Cristo vivo. Aleluia! Ele está vivo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador e é por causa dEle, somente por causa dEle que nós hoje aqui nos reunimos. Queremos saudar a todos nesta manhã e, obviamente, hoje temos muitas visitas, não vou conseguir mencioná-las todas. Quero, por favor, que se sintam muito bem-vindos, que se sintam em casa e que este possa ser um tempo, acima de tudo, de bênção para as nossas vidas, porque estamos para cultuar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sintam-se em casa e é uma alegria podermos, nesta manhã, cultuarmos o nosso Deus junto convosco. Sempre gostamos e fazemos questão de nos alegrar e de celebrar a vida que o Senhor nos vai dando e fazê-lo também na vida daqueles que vão celebrando mais um aniversário. E nestes dias temos tido alguns irmãos que celebraram o seu aniversário, o irmão Carlos Pires, o Paulo Mendonça Neves, creio que nenhum dos dois irmãos está cá hoje, a irmã Adélia, ontem mesmo, celebrou o seu aniversário, e hoje o Sr. Mário. E é muito bom ter cá o Sr. Mário hoje, porque estar a celebrar o seu aniversário é também celebrar que o Senhor foi bondoso e misericordioso numa situação do acidente que sofreu. E, portanto, celebramos duplamente este momento, mas nos alegramos pela vida de cada um destes nossos queridos irmãos e entregamos as suas vidas aos cuidados do Pai também. Por favor, lá atrás no último banco tem cópias do boletim para este mês. Hoje é dia 1 de maio, iniciamos um novo mês com as atividades e vai ser um mês em que esperamos que possamos retomar algumas das nossas atividades presenciais e, portanto, é natural que comecem a perceber que a nossa agenda está mais preenchida e, por favor, vão tomando nota dessas atividades. Os jovens vão ter uma atividade no próximo sábado, não sei se querem anunciar, dar uma informação sobre o que vai acontecer. Marta, pode ser? Bom dia. É só para lembrar os jovens, tal como já tínhamos partilhado nas nossas redes sociais, vamos no próximo sábado ter encontro com o grande grupo, portanto, adolescentes, jovens adultos, todos juntos para debatermos sobre um tema que vocês vão ter que descobrir. Vocês vão ter que descobrir qual será o tema. Hoje vou partilhar nas redes sociais, vocês vão ter que descobrir qual será o tema deste mês, mas será um tempo com certeza muito abençoado. O Edu e o Diogo vão estar a preparar esse tempo de atividades, de estudo bíblico, também de convívio, portanto todos são convidados, chamem amigos, todos são convidados, será um tempo muito, muito abençoado de estarmos juntos. Ok, obrigado. Também no sábado um grupo de senhoras vai estar em Lisboa numa conferência para mulheres e, portanto, um grupo da nossa igreja vai também aproveitar essa oportunidade. No próximo domingo, como habitualmente fazemos, no segundo domingo do mês de maio, temos um culto de gratidão ao Senhor e ele é sempre de gratidão ao Senhor, mas também manifestando a nossa gratidão ao Senhor porque Ele nos abençoou com as mães que nós temos e por isso celebramos também com alegria essa dádiva, essa manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. No domingo passado nós levantámos a nossa oferta de missões mundiais. Caso algum irmão ainda deseje fazer hoje, pode fazê-lo com os envelopes destinados para esse objetivo. Se não tiverem, podem falar com os nossos irmãos tesoureiros. Não se esqueçam de poder também participar dessa forma em missões, que é uma responsabilidade nossa enquanto igreja, como também é a responsabilidade de crescer na palavra. E eu sei que há um número enorme de irmãos que ficou muito triste porque na passada quarta-feira não puderam assistir aos primeiros estudo do livro do Cristianismo Básico do John Stott. Alguns se calhar não estão tristes, mas deviam estar, porque não puderam participar disso. A boa notícia é que não fizemos o estudo e, portanto, podem vir na próxima quarta-feira, não é? Portanto, na passada quarta-feira foi tão bom ouvir o Rui e o Lucas que não fizemos o estudo. Portanto, quarta-feira vamos então arrancar com o estudo, finalmente vamos arrancar com o estudo do livro do John Stott, Cristianismo Básico. Estou certo que nos vai abençoar a todos nós como igreja e desafio todos a poderem participar e a estarem presentes. É também privilégio nosso como igreja orarmos uns pelos outros.
Esta proximidade, esta intimidade faz parte da nossa identidade enquanto igreja e nós queremos continuar a fazê-lo. E temos muitas razões para o fazer, de gratidão, acima de tudo, ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas, mas também de intercessão. E, de uma forma particular, interceder por aqueles que não podem estar hoje aqui. E há alguns dos nossos queridos que não podem estar aqui hoje. Vamos orar também pela intervenção graciosa de Deus na vida de alguns irmãos. E há pouco lembrava a vida do Somário, do irmão Sete, que o Senhor providencialmente cuidou das suas vidas num acidente, mas lembramos que, por exemplo, a irmã Lourdes também já está connosco depois da cirurgia. O Senhor tem estado a cuidar. O irmão Fernando partilhava connosco do irmão Santos, que muitos dos irmãos conhecem, o pai da fé do irmão Fernando, que vive lá no Brasil, e ele, pela graça de Deus, tem sentido as melhoras e agradece também ao Senhor e à Igreja por podermos caminhar essa jornada com ele. Mas muitas são as manifestações de graça e de cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, e a lista naturalmente seria maior, mas queremos também interceder. E por favor, vamos orar pela irmã Lucília. A nossa querida irmã tem passado dias mais difíceis, a sua saúde muito frágil, precisa muito dos nossos cuidados. Também que a graça e a renovação de forças sobre a vida da irmã Benil e do irmão Carlos que cuidam. Vamos lembrar a nossa querida irmã nestes dias. Também a irmã Alpinda, que fez uma nova cirurgia aos olhos esta semana. Bom, são situações para além da nossa lista habitual de irmãos que não podem estar connosco. Vamos continuar a cuidá-los com as nossas orações. E vamos fazer exatamente isso agora, em gratidão e em intercessão. Eu vou pedir ao Rui Brito, por favor, que possa vir aqui, ele possa ser porta-voz da nossa oração em gratidão e intercessão ao Senhor, e ele pode também fazê-lo agradecendo a vida, pode já agradecer antecipadamente por próxima terça-feira, está bem? Porque vais celebrar a vida na terça-feira, não é? Pois é, ok. Se Deus permitir, ok. Vamos ficar de pé, amados, e vamos em oração à presença do Senhor, dirigidos pelo irmão Rui Brito. Santo, Santo, Santo Deus aqui do Pai Omnipotente, Tu que és o nosso Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio e pela graça que Tu nos dás, Pai, neste dia, de estarmos aqui presentes, Pai. Pela saúde que Tu nos permites ter, ou pela falta dela, Senhor, mas pela graça que Tu nos concedes estar aqui, Pai. Obrigado. Ó bom Deus, àqueles que lhes falta saúde, Senhor, Tu lhes a dês e que lhes dês a graça de poderem ter o poder do Teu Espírito Santo no seu coração e que, se há almas hoje aqui que ainda não se entregaram a Ti, Pai, hoje possa ser esse dia aceitável, que elas possam tomar essa decisão, Senhor. Como hoje também estudámos na escola dominical, nós não sabemos a vinda de Cristo e, portanto, Pai Santo, pode ser ainda hoje esse dia, Pai, e nós temos de estar preparados, porque Tu vens, Senhor, e sabemos que cedo vens. Ó Pai querido, Te pedimos por todos aqueles que estão enfermos, Tu os ajudes. Te agradecemos também, Senhor, pelas melhoras que Tens dado a alguns, pelas cirurgias que foram feitas e porque Tu estiveste, Senhor, Tu foste o médico dos médicos. Ó Pai querido, Te queremos agradecer por esta igreja, Pai, e pela decisão que Tu puseste no coração, Pai Santo, do Rui e do Lucas, de tomarem a decisão de Te aceitarem e de, neste dia, Pai, darem um testemunho público, Pai querido. Ó bom Deus, abençoa este culto e para Ti, Pai Santo, seja dada somente a glória e a honra, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. E nós vamos continuar de pé, o Grupo Louvor vai nos dirigir no nosso período de louvor. Bom dia a todos. Eu, neste culto especial, pedi ao Rui e ao Lucas para escolherem um coro que fizesse sentido para eles cantar hoje de louvor, de entrega ao nosso Deus. E o Rui escolheu este coro que diz, podes passar, Filipe, por favor, que diz: meu coração, o meu corpo, a minha mente, a minha alma, eu entrego a Ti, ó Senhor. Eu entrego a minha vida em sacrifício vivo. Ó Senhor, guia-me. É um coro bem pequenino, mas tem tanto para nos dizer. E eu achei que fazia todo o sentido começarmos com este coro, porque estamos a entregar, estamos a louvar o nosso Deus e a entregar tudo o que nós somos. O nosso corpo, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. E honrando também esta entrega que vocês
declaram hoje e testemunham hoje. Gostava muito que pudéssemos cantar juntos este coro. Pronto, o Rui e o Lucas vão se preparar e eu gostava que nós pudéssemos ler alguns versículos do Salmo 147 que vão estar projetados para quem quiser acompanhar. E diz assim, este salmo, este texto: louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. E nesta manhã eu quero que nós possamos declarar que o nosso Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre e todos os povos vão declarar que louvamos e adoramos o nosso Deus. Deus, tu és bom e a tua misericórdia
é muito bom. Os irmãos podem sentar e nós vamos agora poder ver o testemunho do Lucas e do Rui através do batismo. Nesta manhã queremos celebrar juntos este momento que é um momento tão especial na nossa experiência e caminhada com Cristo. O Senhor Jesus Cristo deixou-nos duas ordenanças. Uma delas é o do batismo. Ordenança é essa que Ele próprio deixou como testemunho e como prática. O Senhor Jesus Cristo foi batizado por razões diferentes daquelas que o Rui e o Lucas hoje vão realmente experimentar. Mas Jesus quis deixar esse exemplo. Mas não só deixou esse exemplo, Ele também deixou essa ordenança muito clara. Lá em Marcos 16, Ele diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Em Mateus 28, onde está descrito de uma forma tão particular a missão da Igreja, o Senhor Jesus deixou essa ordem muito clara: fazei discípulos e batizei-os. E por isso o batismo é para nós uma resposta em obediência àquilo que o Senhor é, mas é também, e acima de tudo, um testemunho. E hoje o que de facto vai acontecer aqui é o testemunho público do Rui e do Lucas, dizendo desta forma muito prática que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor, que Jesus Cristo morreu na cruz por eles. Eles reconhecem que Jesus Cristo é de facto o Filho de Deus, e nós já vamos confirmar isso, porque se eles não o confirmarem, não haverá batismo. Mas eu quero acreditar na sequência do seu testemunho que é isso que vai acontecer. Eles vão confirmar isso hoje para connosco também nesta manhã. E por isso nós queremos muito hoje ser parte desta celebração, e por isso, perante a Igreja, e perante a família, e perante os amigos, aqui estamos hoje. Eu creio que é o Rui que vem primeiro. Rui, por favor. A água não está muito fria, Rui, para não? Não. Ok, está tempo. Que chatice. O Rui disse na quarta-feira que homens que não choram não interessam. E eu tenho esta particularidade com o Rui. Nós choramos com muita facilidade, mas é por boas razões. Rui, este é um dia que naturalmente nós esperávamos, que tu esperavas. É a resposta também de Deus a muitas orações. E eu preciso de fazer duas perguntas nesta manhã. Tu crês que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Creio, sim. E tu crês que a tua salvação, a salvação para a vida eterna, uma vida eterna plena, foi alcançada na cruz e que Ele é o teu único e suficiente Salvador? Creio, sim. E eu vou-te fazer mais uma ainda. Tu crês que não há mais nada que seja preciso fazer, a graça dele te basta? Sim. Então, porque crês no Senhor Jesus Cristo, vamos então celebrar juntos este momento. Rui, porque crês no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
uma evidência de que Deus tem planos particulares para a vida de cada um de nós e tempos muito próprios no seu agir, é que hoje celebramos o batismo do Rui, mas também celebramos o batismo do Lucas, o filho. Está quentinho, não é? Já, está bem quentinho. Lucas, tu vais-te batizar porque o teu pai se batizou? Não, é a minha decisão mesmo. Ok. Tu crês que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador? Profundamente creio que Ele é o meu Salvador. E sabes que nada mais é necessário que a graça dele na cruz, a sua vitória sobre a morte naquele túmulo vazio é suficiente para a tua salvação? Sim. Ok. Mas também sabes que vais ter que evidenciar isso, não é? Obviamente. Obviamente. A luz, falávamos isso hoje na escola dominical, a luz brilha na tua vida, ele faz presente na tua vida. E também sabes que este momento é só a confirmação daquilo que já aconteceu. Exato. Essa decisão já foi tomada, não é? Cristo já é o teu Senhor e hoje queres declarar isso no batismo. Quero declarar perante isso. todos os que estão aqui, tá bom? Exato. Então vamos. Lucas, porque tu crês no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, que belos hinos cantam lá nos céus, é que já se reconciliou. Alma revoltosa que submissa a Deus, convertida ao mundo abandonou. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais uma vida entrar nos céus. Oh, arrependidos, hoje festejai, como os anjos fazem com fervor. E pressurosos vós anunciai que se resgatou o pecador. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais uma vida entrar nos céus. Para quem ainda não estava habituado, em dias assim a tecnologia é sempre contra, nunca favorece, mas celebramos este testemunho incrível. E eu gostava de convidar a todos a ficarem de pé e a pegarem nas vossas Bíblias, a abrirem ou a ligarem em 1 de João 5. Vamos abrir em 1 de João 5 e vamos ler os primeiros 13 versículos. O bom é que também não estava planeado estar projetado, portanto, os irmãos iriam ter que pegar sempre nas vossas Bíblias. 1 de João 5, a partir do versículo 1 até ao versículo 13. E diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho.
Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Amém? Então, o testemunho que nós acabamos de ver prova-nos que o Rui e o Lucas sabem perfeitamente o que é que estão, o que é que creem, em quem é que eles creem, a vitória que a vida, que a morte de Jesus lhes dá, a vida eterna. E o coro que nós vamos cantar a seguir é um hino, na realidade, que nos lembra que Jesus nos dá a vitória. E continuamos sem ter projeção. Diz. Não, eu tenho aqui, obrigada. Pronto, nós vamos cantar. Quem souber a letra de cor, junte-se a nós. Entretanto, vamos continuar a tentar resolver. Já agora, Filipe, se vieres aqui à frente, se calhar consegues ligar melhor o projetor. Pronto, vamos cantar este hino que nos diz que nós ouvimos contar esta história de Jesus, o Rei da Glória, que desceu, aqui viveu, porque me quis salvar. E este Jesus dá-nos vitória. Não está na coletânea, é um hino. Muito bem, vamos então cantar. Quem souber a letra de cor, junte-se a nós. Porque me quis salvar.
finalmente podemos afirmar com toda a certeza que temos esta vitória. E neste momento vamos também ter um tempo separado para entregar os dízimos e ofertas como um ato de adoração ao nosso Deus. Quem nos visita não se sinta constrangido a fazê-lo, nós fazemos porque desejamos adorar o nosso Deus desta forma também. E enquanto entregamos os nossos dízimos e ofertas, vamos também cantar o coro que foi a escolha do Lucas para este domingo. E, mais uma vez, não podia fazer mais sentido. Este coro diz que queremos ser fiéis. Eu quero ser fiel neste caminhar a dois, porque o nosso Deus é o único que é digno da nossa adoração total. Porque Ele, quando deu tudo o que tinha, deu a sua vida por mim. E nós queremos responder em fidelidade. Obrigada, Rui, obrigada, Lucas, pelos coros que vocês escolheram. Faz todo o sentido cantarmos hoje. Quero ser fiel neste
Pois quando deste tudo, pois quando deste tudo, pois quando deste tudo por Quero muito aproveitar esta oportunidade de estarmos juntos nesta ocasião para partilhar com todos, também em particular com o Lucas e com o Rui, um texto que nos é obviamente muito precioso, como toda a palavra, e que eu ia pedir que todos aqueles que tenham Bíblia possam abrir em Romanos, capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 1. Se alguém não tiver Bíblia, por favor, pode-se aproximar de alguém, pedir aos irmãos da igreja que possam também providenciar a proximidade com uma Bíblia. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. A probabilidade de eu fazer um acidente era enorme. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos capítulo 6 e do versículo 1 ao versículo 8. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos depois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém. Amados, se nós queremos compreender um pouco da forma como o mundo funciona, como a nossa cultura funciona, como a nossa sociedade vive, os valores que esta sociedade e cultura tem, uma ferramenta absolutamente excelente para fazer essa leitura, para ter esse conhecimento, para fazer essa avaliação, é a publicidade. Eu sou um apaixonado pelo fenómeno da publicidade. E creio que, através da publicidade, e eu creio que mesmo que há, de facto, pessoas com uma capacidade extraordinária de imaginar e de preparar os anúncios e a forma como a publicidade acontece, e eu admiro muito o trabalho desses homens e mulheres criativos, mas sem dúvida nenhuma que, através da publicidade, nós podemos facilmente compreender quais são os valores da sociedade em que nos inserimos, como é que a nossa cultura funciona, sem dúvida nenhuma. E, com toda a certeza, se formos minimamente atentos ao fenómeno da publicidade, percebemos que há algo que a publicidade usa habitualmente e normalmente, que é aliciar os consumidores ou os potenciais consumidores com as novidades. Sempre que há uma novidade surge um anúncio, ou tantas vezes os anúncios produzem novidades. Às vezes até não é novidade nenhuma, mas eles fazem questão de dizer que é uma novidade. E a verdade é que todos nós, de uma forma geral, e estou naturalmente a generalizar, somos atraídos pelas novidades. O que é há de novo? Novidades mesmo, e agora usando uma publicidade só no continente, não é? Não, mas há outras novidades, sem dúvida nenhuma que há outras novidades. Mesmo que nós tenhamos estilos de vida mais dados às rotinas, sem dúvida nenhuma, as novidades despertam em nós a nossa curiosidade e são, de alguma forma, um gatilho para estimular os nossos desejos, as novidades.
Amados, este versículo 4 que acabámos de ler de Romanos capítulo 6, diz-nos que Deus tem uma experiência de novidade de vida para os seus filhos. E sinceramente, amados, este conceito parece-me muito bem e muito desejável. Rui e Lucas, a verdade é esta, e eu sei que vocês já estão a experimentar isso. Com Cristo, todos os dias são uma novidade. Certo? O Rui começa a vida dele muito cedo, não é? E se houve uma coisa que nós fomos partilhando agora nestas últimas semanas, foi perceber que bem cedinho, enquanto a maior parte de nós ainda estamos a dormir, as novidades começam na vida do Rui, enquanto ele caminha para o trabalho e vai orando. Lucas, tenha noção que estes 2 últimos anos foram das maiores novidades da tua vida, por aquilo que a gente foi partilhando. Tanta coisa que aconteceu, tantos desafios. Amados, é interessante quando nós olhamos para a descrição do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, eu fico sempre com aquela sensação que cada dia era vivido com uma expectativa que algo de novo ia acontecer. Não sei se os irmãos ficam com essa sensação, mas quando lemos o registro e a descrição dos Evangelhos, eu imagino que os discípulos todos os dias de manhã se questionavam entre si: o que é que hoje vai acontecer? O que é que hoje vai acontecer? Como é que é? Vamos comer pão multiplicado? Vai ser peixe grelhado? Vai haver milagres? O que é que vai acontecer? Porque todos os dias aconteciam coisas absolutamente surpreendentes e novas naquele tempo. Porquê? Porque eles andavam perto do Senhor Jesus Cristo. E quando olhamos para os Evangelhos, eu estou mesmo convencido que eles eram diariamente surpreendidos, mesmo quando Jesus fazia coisas que aparentemente já tinha feito anteriormente. Era sempre de uma forma diferente. Havia sempre uma forma diferente e nova de Deus agir através do seu Filho Jesus Cristo. Eu estou mesmo convencido que esta palavra que encontramos aqui, que Paulo hoje afirma para cada um de nós, é algo que Deus tem preparado para cada um de nós. Vivemos em Cristo verdadeiramente uma novidade de vida. Uma novidade de vida. Eu queria usar alguns minutos da vossa atenção para olhar para o texto, amados, e perceber que Paulo começa no versículo 1 com uma pergunta. Aliás, este texto é feito por Paulo nesta forma muito particular de escrever e de registar com perguntas e respostas. E Paulo começa por fazer uma pergunta: que diremos, pois? Esta pergunta, obviamente, tem que nos remeter para o capítulo 5, e se tiverem as vossas Bíblias, virem a página anterior, e para os primeiros versículos do capítulo 5. Porque no capítulo 5, Paulo começou por dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É a partir desta extraordinária declaração de Paulo, tão importante para o nosso conhecimento do processo e acesso à intimidade com Deus, nesta experiência de sermos transformados por este Evangelho, que, partindo desta pergunta, que Paulo vai então colocar algumas questões. Obviamente precisamos de recuar mais um pouco na carta para perceber porque é que Paulo está a dizer estas coisas. E se nós voltarmos mais uma página atrás e formos até ao capítulo 3 e olharmos para os versículos 23 e 24, vamos perceber porque é que Paulo está a dizer. Paulo está a dizer isto porque vejam o que diz Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem ou estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo faz aquela afirmação no capítulo 5, porque antes ele fez uma declaração que é absolutamente essencial. É que todos nascemos separados, distanciados de um relacionamento com Deus. E a razão desse distanciamento é pecado. E a culpa, não vale a pena culpar o Adão e Eva. A culpa desse distanciamento não é o pecado de Adão e Eva, é mesmo o meu pecado. É o pecado de cada um de nós, que nos separa. E porque estamos nessa condição,
porque estamos nessa necessidade, percebemos que Paulo vai, então, depois de definir e de declarar a condição em que todos se encontram, todos partem do mesmo ponto de partida, separados e destituídos desta intimidade, deste relacionamento. Alguns afirmam que todos somos filhos de Deus. De facto, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos somos criaturas de Deus, filhos de Deus, à luz daquilo que João diz lá no capítulo 1 e no versículo 12, é aqueles que têm, pela fé, crido no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Crer que Cristo é realmente o Filho de Deus. E por isso eu fiz a pergunta ao Lucas e ao Rui hoje. São esses que são feitos pela graça, esta graça que aqui está presente, são feitos filhos de Deus. Mas, meus queridos, voltando novamente ao capítulo 6, aonde queremos dar alguma atenção, obviamente aquela primeira pergunta precisa de recuar ao capítulo 3, ao capítulo 5, para percebermos a razão daquela pergunta, e o assunto presente, que está presente desde o primeiro momento, tem a ver com graça. Tem a ver com graça. E graça é algo que nós recebemos sem merecer, certo? Porque se merecermos não é graça. E esta graça que Paulo aqui apresenta é absolutamente suficiente para a salvação em Cristo, para podermos experimentar esta experiência, esta realidade de sermos novas criaturas. Olhando para o texto, percebemos que Paulo continua a colocar algumas perguntas e tem a ver com graça. Vejam, versículo 1, permaneceremos nós no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo está a dizer, bom, se nós pecarmos muito, então a graça de Deus vai ser maior, porque se a graça é que resolve o problema do pecado, para essa questão que poderia eventualmente estar no coração de alguns, Paulo responde no versículo 2, de modo nenhum. E faz mais uma pergunta que ela própria é uma resposta. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Se morremos para o pecado, como é que poderemos viver pecando? A realidade é que vão sendo colocadas mais perguntas e o versículo 3 é mais uma pergunta. Porventura ignorais todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, que fomos batizados na sua morte? E a partir do versículo 4, então ele desenvolve a resposta e o fundamento de todas estas questões absolutamente essenciais, sem esquecer que o ponto de partida é a realidade presente em Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. E todos precisam de experimentar a graça de Deus. Esta graça de Deus é então apresentada nesta carta e neste momento em particular também através do exemplo muito prático do batismo. Esta experiência da caminhada cristã, cheia de simbolismo, cheia de significado, com um lugar muito importante na nossa caminhada cristã, é de facto também a forma através do qual Paulo apresenta a resposta a estas questões. De facto, amados, quando nós olhamos para o batismo, eventualmente poderíamos estar a pensar, bom, Paulo agora vai falar sobre nós. O batismo tem tudo a ver connosco. Não, creio que o batismo fala muito mais sobre Cristo do que sobre nós. Aquilo que aconteceu há pouco na vida do Rui e do Lucas fala muito mais sobre aquele que morreu na cruz do que sobre as vossas vidas. O que aquilo simboliza, o que este momento simboliza e aquilo que Paulo aqui apresenta é que agora Cristo em mim, aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez, agora tem um significado. E eu quero declarar, eu quero anunciar esse significado. E foi isso que o Rui e o Lucas fizeram hoje. Porque este momento já tinha sido vivido anteriormente, mas este foi o momento de o declarar publicamente perante os seus amigos, os seus familiares e a igreja. Obviamente e naturalmente, quando nós olhamos para este texto, percebemos que o batismo fala sobre uma nova identidade, sobre uma nova realidade que temos. Esta nova realidade que nos deve a ter, então, para essa nova identidade, uma nova forma de viver. E, obviamente, para essa nova forma de viver, o pecado já não é natural. O pecado é uma anormalidade, é verdade.
A palavra que está aí no versículo 4, a última palavra, vida, esta palavra vida que está traduzida como vida e tantas outras circunstâncias, a palavra em português é a mesma, mas no original esta vida é a vida Zoe, é a vida presente em Cristo. Nós agora, por causa de Cristo, este Cristo que nós declaramos presente na nossa vida através do batismo, dá-nos agora uma vida nova, uma vida de novidade constante. Esta é uma vida plena que temos em Cristo. E consequentemente, e por isso eu partilhava isso com o Lucas, consequentemente, se eu tenho uma nova vida em Cristo, eu tenho uma nova identidade, o meu caminhar, o meu falar, o meu agir, o meu pensar é diferente, naturalmente. Mas o crédito não é nosso, é daquele que está em nós. É por isso que o batismo fala muito mais sobre Cristo do que sobre nós. Porque é aquele que está em nós que se manifesta e que se faz presente nesta nova vida. As evidências da presença de Cristo na nossa vida, que declaramos através do batismo, são agora um grito, são agora uma manifestação de que de facto Cristo é real, que Cristo está vivo, que Cristo é realmente a minha nova vida e que Ele é algo absolutamente real e verdadeiro na minha vida. Paulo, mais tarde, quando escreve aos Gálatas, diz que agora ele já não vive, mas é Cristo quem vive nele. E ele lembra que ainda tem uma vida nesta carne, porque todos nós ainda temos esta vida, e Lucas e Juca, e Rui e Lucas, vamos naturalmente viver esses dias com as batalhas que temos pela frente. E desconfio que vêm aí algumas difíceis. Mas diz Paulo que agora esta vida que eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, Ele que fez o mais difícil, Ele que se entregou por mim mesmo na cruz, dando-me acesso a esta salvação. Aleluia. É isto que o Rui e o Lucas declararam esta manhã, é isto que o Rui e o Lucas querem partilhar com todos vós e que nós também queremos celebrar. Alguns podem neste ponto questionar, bom, e o que é que eu tenho a ganhar com isso? A publicidade sempre dá uma novidade, mas diz o que é que nós temos a ganhar com essa novidade, não é? O que é que temos a ganhar com isso? Tenho eu algum interesse nisto? Fernando, eu gosto muito daquela expressão. O Fernando aqui há uns anos surpreendeu-nos, o Fernando Damaso, surpreendeu-nos com uma expressão que pode ser chocante. Alguém lhe perguntou, quando ele se converteu, bem, tu deves ter algum interesse nisso. E ele disse, tenho, sim senhora, tenho muito interesse nisso. Eu tenho muito interesse em ter Cristo. Não aquilo que eles estavam a pensar, mas eu tenho interesse. E sabem porque é que eu tenho interesse? Eu queria só em 3 minutos partilhar convosco o interesse que eu tenho nisto tudo e que o Rui e o Lucas também têm. É porque vejam, e eu estou a projetar para ser mais fácil o acesso ao texto, é porque vejam, lembrando que nós de facto estamos destituídos da glória de Deus, da vida eterna, diz o mesmo versículo que eu agora tenho vida eterna. Eu tenho muito interesse nisto porque eu agora tenho vida eterna. E esta vida eterna está em Cristo, aquele que tem tudo a ver com este batismo. No capítulo 8 e no versículo 1, tem uma outra vantagem que eu não quero dispensar. É que agora não há condenação. Porquê? Por minha causa? Não, por causa de Cristo. É por isso que o batismo tem tudo a ver com Cristo. Mas há mais vantagens. Vejam, no capítulo 8 e no versículo 9, ele vem dizer que nós agora estamos no Espírito. O Espírito habita em nós. Aleluia! O Espírito habita em nós. E se nós temos o Espírito, então Cristo está em nós, e então nós temos esta experiência de vida, uma vida que à luz e aos olhos de Cristo é justa. Querem mais vantagens? Temos mais. Paulo faz questão de nos apresentar mais algumas vantagens. No capítulo 8 e no versículo 14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Já lembramos isso. Pois são estes que são os filhos de Deus e eu quero muito ter esta experiência, tenho muito interesse em poder ir aos braços do Pai e poder dizer esta expressão de carinho, Abba Pai, Pai querido. Porque Cristo morreu na cruz e porque eu tenho uma nova vida com Ele. Querem mais vantagens? Rui e Lucas, mesmo que nós não saibamos, e muitas vezes não compreendemos, a verdade é que esta palavra de Romanos 8:28 é uma realidade. Todas as coisas, isto é um absoluto, e não é exagero nenhum, é a palavra de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todos aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo aquelas que nós vamos perguntar, Senhor, eu não estou a perceber porque é que isto é bom para mim.
Em todas Ele tem um propósito e todas elas são boas para mim. Querem mais vantagens? Bom, poderíamos continuar. Estas para mim chegam. Se alguns de vós quiserem mais algumas vantagens, há muitas mais aí para registar. Meus amados, queria terminar, porque Paulo faz questão nesta carta de o fazer também, deixando um convite. Alguns podem se questionar, mas como é que isso aconteceu na vida do Lucas e do Rui? Como é que isto aconteceu? É simples e a palavra é muito clara. Não é nada de transcendente. Vejam o que diz o texto de Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu tenho este texto como muito importante, sabem porquê? Porque nós às vezes dizemos a Deus, bem, Deus sabe, mas o texto é claro que nós devemos verbalizar isso, devemos lhe dizer, devemos confessar que de facto Ele é Jesus, o meu Salvador, Ele é de facto o Senhor da minha vida. E alguns neste ponto vão dizer, mas eu não tenho essa experiência de fé, porque obviamente esta é uma experiência de fé. Paulo também tem a resposta, vejam só. E o convite é muito simples. Aconteceu com o Rui e com o Lucas. Aconteceu com todos nós que aqui estamos, que temos esta experiência. É porque esta experiência de fé só vai acontecer através da palavra. Palavra de Deus. E Paulo diz, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Querem ter uma experiência de fé? Aproximem-se da palavra. Ouçam o que Cristo tem para vos dizer. Eu estou certo que o Senhor fará acontecer na vossa vida aquilo que só Ele pode fazer acontecer. Convite, amados. Eu escuso de ser mais explícito porque aquilo que o Rui e o Lucas fizeram hoje é por si só suficiente. O convite para ter a mesma experiência que eles, de testemunharem e confessarem que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Este é o maior e melhor convite que podemos deixar para todos vós hoje. E eu queria terminar, amados, porque Paulo, nesta carta, é tão precioso que ele termina com 2 orações que eu gostaria muito que nós hoje pudéssemos tomá-las também como orações feitas por nós próprios, se todos concordarem. E a primeira nós encontramos no capítulo 11, porque alguns de nós provavelmente estamos a ouvir estas coisas e olhamos para a vida daqueles que têm esta experiência e dizem, mas isto não faz sentido, isto não é razoável, isto é muito confuso. Paulo, depois de fazer toda esta declaração à igreja em Roma e que Deus decidiu trazer até nós hoje, vejam o que é que ele ora ao Senhor. Esta é uma oração de Paulo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Amados, Paulo não sabia, nem compreendia todas as coisas. O Rui e o Lucas não compreendem tudo, eu não compreendo a maior parte das coisas. Versículo 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Agora, eu quero reafirmar esta certeza do Paulo, e é a minha certeza também. E se for a vossa, vamos ler em conjunto o versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, glória eternamente. Amém. Amém. Mas Paulo ainda termina a carta com mais uma oração, que eu creio que faz todo o sentido nós a lembrarmos e a considerarmos nesta manhã. Ora, porque tudo isto não tem nada a ver nem com uma igreja, nem com pessoas aqui presentes, ou melhor, com uma que está aqui presente, que é Cristo. Paulo termina a sua carta focando naquilo que é absolutamente essencial. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. E, amados, isto materializou-se e confirmou-se hoje. Nesta manhã, se concordarem, vamos ler juntos o versículo 27. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Eu tenho estado a reler um texto, um livro de um autor que
considero muito, o Dr. Russell Shedd, e ele chama, e deu o título desse livro, A Teologia do Desperdício. E naquele livro ele lista inúmeras formas de nós desperdiçarmos a graça de Deus. Deixa-me vos dizer, todos nós que estamos hoje aqui, para aqueles que ainda não tomaram uma decisão, seria um desperdício não a tomar hoje. Para aqueles que já tomámos essa decisão, seria um desperdício não investir mais na intimidade e na proximidade com este Deus. Não fazer dele mais Senhor da minha vida, para que de facto reine mais Ele e menos eu. Que seja mais Cristo e menos eu. Porque as vantagens, os privilégios, os benefícios são inúmeros e são todos para a glória dele. Amém? Com o desejo que o Senhor abençoe as vossas vidas. Que o Espírito Santo possa tocar e não resistam ao toque dele hoje. Eu vou convidar para ficarmos de pé, terminarmos o nosso culto em oração, agradecendo a presença de todos, convidando-a a estarem connosco, assim desejando, e mais uma vez agradecendo pelo privilégio de caminharmos esta jornada juntas com o Rui e com o Lucas nesta manhã, e obviamente ao falar deles dois falamos da família, da igreja, a alegria que é estarmos juntos a viver este momento. Vamos à presença do Senhor. Pai, nós nos voltamos para Ti mais uma vez em oração, com gratidão nos nossos corações. Não temos como expressar aquilo que sentimos, Pai. Tu és de facto um Deus maravilhoso, um Deus que não olhou a meios, e mesmo estando nós numa condição de perdição, afastados, não tendo nós feito nada, absolutamente nada, que possa contribuir para que Tu nos amasses, Tu nos amaste. E Tu amaste-nos de uma forma absoluta e total, perfeita, fizeste através do Teu Filho Jesus Cristo. Aquele mesmo que o Rui e o Lucas hoje declararam como Senhor das suas vidas. Aquele mesmo que hoje foi celebrado nestas águas, também através do pão e do vinho. Este que nós queremos celebrar a cada dia da nossa vida, fazendo dele Senhor das nossas vidas, fazendo dele o nosso Salvador. Pai, nós estamos aqui para Te agradecer, para Te agradecer e louvar, porque este amor que não tem limites continua a surpreender-nos todos os dias, Pai. E é de facto indescritível como diariamente nós percebemos o que é viver em novidade de vida na Tua presença, Pai. Porque todos os dias Tu Te manifestas, todos os dias Tu intervens nas nossas vidas, todos os dias Tu nos mostras e revelas as razões pelas quais Tu nos amas e pelas quais nós Te queremos amar mais e mais. Pai, muito obrigado pelo Teu amor. Ó Pai, muito obrigado pela Tua presença, pelo cumprimento das Tuas promessas nas nossas vidas, até ao dia em que Tu regressares em glória através do Teu Filho Jesus Cristo, ou que Tu nos chames à Tua presença. Pai, dirige as nossas vidas, derrama sobre a vida do Rui e do Lucas a Tua graça, sobre a sua família a Tua presença. Ó Pai, sobre a vida de cada um de nós que está aqui, a Tua intervenção. Uma intervenção para salvação, para redenção, uma intervenção de revelação e de manifestação que só Tu podes fazer e realizar na vida e no coração de cada um de nós. Entregando mais uma vez a Ti todas as coisas, reconhecendo que não entendemos tanta coisa. Há algo que nós entendemos, que és Tu um Deus, Senhor, soberano de todas as coisas, e a Ti, somente a Ti, nós queremos celebrar, viver e honrar todos os dias da nossa vida. E é nessa certeza, nessa convicção que nós estamos aqui na Tua presença, que nos dirigimos a Ti e fazemos-lo não por nós, porque não somos dignos de o fazer, mas fazemos-lo na pessoa de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém e amém. Podemos ficar sentados, vamos escutar o pós-lúdio e mais uma vez agradecer a presença de todos e pedir e clamar para que o Senhor a todos possa abençoar neste dia e nesta manhã.